Você já percebeu que o Brasil ou ser brasileiro não significa basicamente nada, não tem utilidade e na verdade é uma ideia meio perigosa? E desculpa que não tá tendo vídeo tanto esses dias, eu ainda tô me recuperando numa gripe, mas eu acho que daqui a pouco eu tô bem pra gravar o vídeo de 29. Agora, recentemente, voltando ao assunto, né? Recentemente eu gravei um vídeo, vários vídeos contra o Bolsonaro, e que eu critico o slogan dele, Brasil acima de tudo, como assim acima de mim? Então, como é que vai funcionar isso? E alguém deu aquele comentário 10 de 10 coletivista, mas Rafael, você também é o Brasil. E não, eu não sou o Brasil, você tá me chamando de gordo? Que história é essa? Eu não tenho nada a ver com isso. Porque, olha, vamos parar pra pensar um pouquinho. O que é o Brasil? Você pode dar duas definições que ninguém vai disputar muito, mas as duas não significam nada e não dizem nada sobre a população. Você pode dar a definição de território ou constitucional. Você pode falar, Brasil é um território. Tá, é uma área onde exércitos resolveram que eles não vão se matar se um... E é isso. Então é a linha, é uma cerca. Tá, mas o que isso diz sobre as pessoas? Qual é a utilidade, qual a função? O que isso une as pessoas? Não passa nada. Segundo, é um acordo constitucional. É uma entidade federativa com instituições que são impostas com violência, começa de multa, prisão e morte em cima de 200 milhões de brasileiros. E quase todos esses brasileiros não concordaram com essa Constituição, não entendem ela. Se pudessem, estariam em outra. E é isso aí. Ok, o que isso explicou sobre a população? Que utilidade essa definição tem para essas pessoas? Elas gostariam de se unir assim? Não é uma união espontânea. Não é uma união espontânea. Bom, então o que sobrou? Bom, nada. É basicamente impossível você dar uma definição de o que é um brasileiro, fora mora dentro do Brasil ou fala português, que não exclui, tipo, 3/4 da população brasileira de um jeito ou de outro, ou que você não vai ter um grande número de pessoas falando, eu não compartilho disso, desculpa. Uma história compartilhada. Eu compartilho história com 1 bilhão de pessoas no mundo, eu compartilho história com um monte de gente. E eu não compartilho histórias com um monte de gente no Brasil também. E daí, qual é a utilidade disso? Não tem nada de útil nisso aí. E outra coisa que é o perigoso aqui, é o coletivismo da coisa. Falar, você é o Brasil, eu sou o Brasil. Então eu sou você? Nós somos a mesma coisa? Bom, nós somos seres humanos, tá? Nós somos indivíduos, ok? Direitos naturais, vida, propriedade, liberdade, busca de felicidade, tá? Fora isso, praticamente tudo que a gente tem é diferente. A gente tem alguns gostos, que são, provavelmente, se você tá vendo esse canal, provavelmente tem algumas coisas que são alguns gostos que se cruzam, outros que não, e é isso aí. Mas daí você coloca, não, mas é a mentalidade coletivista, você é o Brasil. Então, se eu sonegar um imposto, eu tô me roubando? Se eu participar de um referendo separatista, eu estou me traindo? Se eu falar, eu não gosto do Brasil, é um ato, assim, subconsciente freudiano de autoimolação? E se o Brasil quiser uma coisa e eu discordo, eu tô em contradição? E isso aí é ideologia, assim, mais nacionalista, tá um pouco mais de direita. Pega a ideologia de esquerda, você vai ver também, especialmente mais escrachado, o como esse coletivismo é idiota, não tem no menor sentido. A consciência de trabalhador, não, porque a classe trabalhadora precisa ter uma consciência de que ela precisa de uma representação sindical para combater o patrão. E aí você fala, não, eu não quero. Traidor de classe. Sem consciência de classe. Alienado. Você fala, não, eu estudei, eu entendi. Não, é que você não estudou o que a gente estudou. E a gente sabe que você tá errado, mesmo, a não ser que você admita que você tá errado, e concorde com a gente, você tá errado sempre, por uma questão de definição, porque você parte de um coletivo. Ah, mas eu não sou, tá vendo? Tá errado. Olha só que alienado. E se manda pro gulag, lá pro campo de reeducação, tá? É a mesma lógica. Não, você parte de um coletivismo, de um coletivo, você parte de uma coisa maior. E isso significa, logicamente, que você parte de um ser maior e que esse ser controla você. É que nem falar assim, o seu bíceps é parte do seu corpo. Então, se você quiser ir na academia e fazer 10 séries de 10, quebrar o teu bíceps, ele é teu, você faz o que você quiser. Então, você quebra ele quando você quiser, beleza, você arca com as consequências. Agora, assim, então você é parte de um coletivo. Então, se o Brasil quiser que você trabalhe um monte, assim, por causa do Brasil, porque Brasil acima de tudo, dane-se você. Aí você não quer, não, como assim você não quer? Você não tem coletivo, você não tem identidade de classe, você não tá pensando no Brasil. Mas a gente vai fazer você pensar no Brasil. E se você for feito a fazer por força o que tem que ser feito pelo Brasil, tá certo, porque aí é bom pro Brasil. Mas é ruim pra você, mas você não existe. Você não é indivíduo, você é parte de um coletivo.
Você tá entendendo o perigo dessa ideia? E a galera fala, não, mas é que, Rafael, aí você está exagerando. Não, eu tô levando essa ideia, você é Brasil, Brasil acima de tudo, as suas consequências lógicas. Porque aonde que você vai parar esse argumento? Você fala, não, todo mundo é parte do Brasil. Todo mundo é o Brasil. Bom, então, e se o Brasil quiser invadir o Paraguai? Então ele pode pegar os seus minions, que são parte dele, né? Ele pode comandar e colocar eles lá. Então ele pode listar todo mundo e mandar pra morrer, pra conquistar outro país. Por quê? Porque a gente decidiu que paraguaio nem é gente. O que paraguaio, na verdade, é brasileiro também, é só que eles não, entendeu? Não sacaram, faltou aquela mind, faltou aquele... São traidores, na verdade. Ah, não, e se a gente decidir que o Brasil a gente precisa de mais médicos, então você vai estudar medicina, porque é por bem do Brasil. Onde que você vai conseguir colocar o argumento e falar, não, é que aqui invade o indivíduo. Ah, então você defende o indivíduo? Ah, eu defendo, mas você defende o Brasil acima de tudo? Sim. Escuta aqui. Ou um, ou outro. Os dois não dá. E a galera fala, não, mas Rafael, você tá sendo muito extremista. É, eu tô sendo, né? Pois é, se o cara não tá morto, é porque ele tá vivo, né? Tem umas coisas que você pode ter um meio termo. Tem umas ideologias, tipo, social-democracia externamente, né, ideologia não faz sentido, mas internamente você pode ser social-democrata e achar que o governo tem que fazer só educação, só saúde, ou saúde, educação e moradia. Você pode fluir. Agora, você não pode ser meio coletivista. São ideias mutuamente excludentes. Você não pode ser, assim, meio ateu. Você não pode ser, assim, meio vivo. Existem ideias que são de meio termo, existem ideias que não. O coletivismo é uma delas. E não existe freio para você chegar no totalitarismo. Tanto que todos os pensadores que entram a fundo no coletivismo chegam no totalitarismo. Todos eles chegam então vai ter que ter um grande coletivo. E aí que mora o perigo. Que é daí que você vê quem avança essa ideia de coletivismo. Porque olha só, não, vai ter um coletivo, vai ter o Brasil, vai ter, você é parte do Brasil, tem um Brasil que nos une. Então alguém tem que pensar pelo Brasil, quem? Porque não tem como todo mundo assim, vai fazer um grupo de zap e não vai funcionar. Não tem como todo mundo, não existe esse consciente coletivo. Vai ter que ter alguém que representa o coletivo, que entende, que internaliza as lutas e dores e vai guiar a nação. Que é a ideologia do Führer. Ou você vai ter lá o líder sindical, ou você vai ter o líder da comunidade, que é o líder que entende a mentalidade coletiva, decide tudo em assembleia e leva aquilo pra frente, mesmo que a galera não goste. Você vai precisar disso, é uma consequência lógica desse raciocínio. E aí você vê onde vai dar essa merda. Você vê onde vai afundar esse barco. É uma coisa extremamente lógica. Olha, é o seguinte, não tem utilidade de você fazer isso. A utilidade é para quem vai dominar isso. É colocar a galera numa cerquinha e falar, agora paga imposto, obedece e fica quieto. E a prova disso é, só olhe quem avança esse tipo de ideia. E você vai descobrir que essas pessoas acreditam que elas sabem o que você deveria fazer com a sua vida e ficam enchendo o saco. E uma coisa é você falar assim, o indivíduo, para atender a sua felicidade, ele pode fazer essas coisas aqui e tal, tem coisas diferentes. Outra coisa que eu quero falar, não, você deveria fazer isso aqui. E se não fizer, e você vai encontrar isso na galera que defende essa mentalidade Brasil acima de tudo, nacionalismo, patriotismo, você é o Brasil, você vai encontrar que vários deles defendem a ideia de que se você discordar daquilo que eles acham que é bom pra você, então tem que fazer a força, porque é bom pra você e você é burro. Você vai ouvir isso, não, é que você é criança, você é imaturo, você não tem consciência. É a mesma coisa que a galera de esquerda fala, o cara não tem consciência de classe, ele não tá pensando no coletivo, ele tá sendo capitalista. Você vai encontrar argumentos diferentes pra falar no fim das contas a mesma coisa. Esse é o perigo da coisa. Qual que é a lógica que faz sentido? A lógica que faz sentido é o seguinte, é o individualismo. É você, um indivíduo lindo, maravilhoso, lindo nessa terra aqui, e você quer buscar a sua felicidade. Por quê? Porque sim, é a sua felicidade, você não quer. Não existe isso. Então você vai fazer isso, e você vai se associar com pessoas, instituições, e ideias, e morais, e valores, e o que for, conforme elas servirem a você, porque você é soberano em você mesmo, e você vai deixar de se associar com elas conforme elas não servirem mais a você. Isso vai criar unidades, uniões e instituições, que vão te ajudar ou não, e se você não ajudar, você sai, e cada um vai viver assim e vamos se organizar. É isso. Você pode chamar isso de capitalismo também, se você quiser. Não tem nenhum problema. Você pode chamar isso de libertarianismo também, é a conclusão lógica da coisa. Agora é isso que vai funcionar. E é isso que eu defendo. Você é um indivíduo, eu sou um indivíduo também. Eu não quero ser brasileiro, você também provavelmente não quer. Isso é outra prova gigantesca da inutilidade da definição de brasileiro. Ou da você ser Brasil, dessa estrutura.
Se a gente abolisse essa estrutura, se essa estrutura fosse fechada, ela continuaria amanhã? Se ninguém mais fosse obrigado a ser brasileiro, daqui a alguns anos as pessoas se identificariam como brasileiras? Porque, por exemplo, assim, digamos que por algum motivo a igreja fechou. A igreja católica apostólica romana fechou. As pessoas vão falar, pensando bem, eu não acredito mais em Deus, né? Não, elas vão fazer outra coisa, elas vão reabrir, vão fazer outra coisa. Se os mercadinhos fecharem, digamos, todas as lojas que vendem alguma coisa fecharem, eu não sei porquê, mas enfim. Você acha que todo mundo vai falar, acho que a gente vai parar de trocar coisas? Eles não vão fazer isso, essas instituições vão ser recriadas. Se o Brasil for abolido, as pessoas vão recriar o Brasil? Não. Não, todo mundo sabe que não. Você vai ter várias uniões políticas diferentes, de todo tipo de salada, mas essa União Brasileira não vai voltar a existir. Algumas pessoas podem criar algumas coisas entre elas, ok, e querer chamar de Brasil, mas isso que existe hoje não vai ficar. Então você vê que não tem utilidade, não tem função. É uma coisa imposta em cima das pessoas. Como eu já falei, com fins de controle. Então assim, dane-se o Brasil. Isso não tem utilidade, isso é só uma forçação de barra gigantesca. O que deveria existir são as associações entre indivíduos e que elas constroem. Eu simpatizo com várias ideias, com vários valores, com várias morais, com várias instituições, com várias culturas. Quer dizer que eu abraço elas inteiramente? Não, que eu acho que tem coisas boas nelas, que eu gostaria de incorporar à minha vida, e que eu faço. Várias lições que eu aprendo e falo, isso aqui é legal, isso aqui vai me avançar como ser humano, isso aqui vai atingir os meus objetivos. E eu trago, e o que eu acho que não presta, não presta. Então, vai ter pessoas a 50 metros de distância de mim agora, que eu discordo frontalmente de praticamente tudo que elas acreditam, e vai ter pessoas a 5.000 quilômetros de mim que eu concordo em praticamente tudo que elas concordam também. Isso significa que a gente deve estar embaixo de uma nação? Não. Mas é o amor pelas coisas que a gente tem ao nosso redor. Eu gosto de algumas coisas, eu não gosto de outras, mas não significa que a gente deve ser obrigado a ser social. Não, também não significa nada. Mas o amor por defesa de um... Tem algumas coisas que eu quero defender, tem algumas coisas que não. Qual é a obrigação? Eu não tenho nenhuma dívida com ninguém nesse aspecto. Mas isso vai levar a certas coisas deixarem de existir. Mas se vai deixar de existir porque ninguém quer que exista, ou porque não tem gente suficiente pra defender, então que deixe de existir, ué. Qual é a dificuldade? Por que ficar sustentando uma coisa que não tem função? Que não ajuda os indivíduos? Que não traz felicidade para as pessoas que são obrigadas a participar nisso? É só uma loucura coletivista gigantesca. Dane-se essa história, dane-se o Brasil. O que tem que ter é o indivíduo e o que ele quer se associar. Isso vai criar uma rede de associações gigantescas e tudo bem. Isso vai criar também uma rede gigantesca de defesas dessas ideias e de defesas um com o outro conforme elas forem incompatíveis. Ótimo. Conforme essas necessidades de defesa forem aparecendo, elas vão sendo criadas. Você tem aí, para usar o termo hayekiano, uma ordem espontânea das organizações de cultura e de associação mútua entre as pessoas. Agora, sejamos honestos. O Brasil é só uma instituição que foi martelada na sua cabeça e você provavelmente não quer participar dela. Dane-se. Tchau, tchau.